Boa noite a todas. Meu nome é Janaína Faller. Eu trabalho com planejamento estratégico e gestão do tempo para empreendedoras, para empresárias. Basicamente, qual é o meu trabalho hoje? É garantir que você consiga tirar o seu planejamento do papel e que, através de uma agenda estratégica, os seus planos se tornem realidade e que você consiga conciliar tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional. E, geralmente, eu trago muito esses conteúdos complementares aos conteúdos que eu abordo no meu trabalho, porque eu acabo focando mais na parte de planejamento estratégico, modelo de negócios, toda essa parte de organização dos processos da empresa, mas tem muitas outras áreas da empresa que são muitíssimo importantes e a financeira é uma delas. E aí tivemos uma conversa, conheci a Laura em uma reunião que nós participamos do Clube de Negócios do qual eu participo aqui em Santos, e disso gerou uma parceria, né? E é legal porque é bom estar em contato com outras empresárias, com outras empreendedoras, porque parcerias assim acontecem. E a Laura trouxe essa proposta de trazer uma roda de conversa sobre um tema que ela domina bastante, que é a educação financeira, para auxiliar tanto as empresárias que estão com problemas de gerir a parte financeira das suas empresas, entender qual o prolabore mais adequado, quanto auxiliar na parte pessoal mesmo, porque acaba que a nossa renda que vem da empresa está muito relacionada ao que a gente precisa para manter o nosso estilo de vida pessoal. Então, é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Então, fiz, né, essas devidas apresentações, agora eu passo a bola para a Laura, que vai estar falando mais com vocês aí ao longo do nosso encontro, da nossa roda de conversa, e aí no final eu volto para fazer o encerramento, entender, e contar um pouquinho mais aí de como funciona essa parte de planejamento. Bom, é Boa. contigo. Obrigada, Jana. Boa noite, pessoal. Acho que a ideia hoje é ser mais uma roda de conversa, né, do que uma palestra, então é um papo bem aberto, sintam à vontade para trazer os casos de vocês, tirar dúvidas. Eu estudo sobre educação financeira há uns 4 anos, e eu sempre usei isso muito para me organizar, comecei a ajudar minha família, meus amigos, e esse ano eu vi isso como uma profissão também. E eu estou entrando nesse momento como autônoma junto, então tem bastante coisa para aprender ainda que a gente vai compartilhar juntas essa fase. Quem tiver vontade de ligar a câmera, liga para a gente ter uma proximidade também. Acho que gostamos de ver o fundo da casa das pessoas, crianças correndo, cachorro pulando, então não tem problema. Mas para a gente conversar um pouco, se conhecer mais. E eu vou começar contando um pouco mais de mim, e depois queria que todo mundo também se apresentasse, contasse no que trabalha e um pouco do momento financeiro, para a gente conseguir contribuir um pouco entre a gente. E eu vou trazendo alguns conteúdos ao longo da roda também, né? Então, acho que a ideia é mais falar a área de vocês e o momento financeiro que vocês se veem, assim, para a gente trocar um pouquinho. Então, posso até começar, né? Eu sou Laura, sou planejadora financeira, e sou nova como autônoma também, né? Então, desde janeiro, e eu ainda estou me organizando como autônoma, entendendo qual que pode ser meu salário, como que eu tenho os pagamentos fixos, né? Hoje, como eu estou começando na carreira, meu faturamento oscila bastante durante os meses. Então, eu estou nesse momento para entender um pouco mais como que eu consigo me pagar um salário fixo, como que eu gero caixa para minha empresa, fazendo alguns planejamentos para poder tirar férias também, porque como autônoma é uma coisa que eu não quero abrir mão, eu quero ter esse momento também, então como que eu me planejo para isso, né, se eu ficar um mês sem trabalhar, o que vai acontecer? E estou muito me organizando nessa parte, assim. Então, queria ouvir um pouco de vocês também, no que vocês trabalham e como que está o momento financeiro de vocês. Posso começar? Eu coloquei aqui meu fundo de praia, né, para me inspirar, que eu quero me organizar financeiramente para tirar férias. E eu sou Vanessa Alves, sou corretora de seguros e sou empreendedora, tenho uma empresa já há uns 4 anos, 5 anos mais ou menos, e realmente, assim, essa questão do planejamento financeiro é algo muito importante, e às vezes, na maioria das vezes, eu acredito que a gente só percebe
quando a gente já fez tudo errado. E hoje eu tenho uma melhor consciência, porém, eu acredito que se tivesse tido essa orientação logo no início, eu teria economizado, porque a falta de gestão gera prejuízos, né? E tudo começa a ficar embolado. A gente mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, e hoje eu estou nesse processo de arrumar a casa. Então, já esteve pior, mas com certeza até a gente passou, eu fiz a consultoria com a Janaína, né? Ano passado, o foco dela não é esse, mas também ela passou, e acho que a partir dali eu comecei a ter mais clareza, e eu acho muito interessante esse seu trabalho, e com certeza tem muito para ajudar nós empreendedores. Boa, muito legal. Acho que esse ponto que você trouxe é bem legal também, né? A gente não aprende educação financeira na escola, não aprende na faculdade, não aprende em nenhum lugar, assim, é só quando a gente cai lá que a gente fala, meu Deus, como que vamos fazer? Então, acho que por isso que eu gosto mesmo de incentivar esse espaço, né? De que estava falando com a Jana antes, que a gente tem rede de empreendedores, né? Tem a rede dos planejadores que a gente troca, tem rede de empreendedores, então ter sempre pessoas para a gente falar sobre esses assuntos. E finanças é um tabu, né? Às vezes a gente não fala com a família, não fala em roda de amigo. Então, esse momento, assim, é importante, essas rodas são importantes para a gente conseguir trazer isso mesmo e ter esse espaço de troca para um assunto que a gente vê muito pouco, assim, no dia a dia, nas conversas, e ele é tão importante na nossa rotina. Né? Sim. Laura, você está conseguindo ver o nosso chat aqui da chamada? A Tássia mandou a descrição dela aqui pelo chat. Eu vou ler ela e depois, se quiser fazer algum comentário. Tássia Lima, ela é servidora pública e também planejadora financeira. A situação atual dela é de buscar melhorar o faturamento como planejadora, porque o que ganhou até agora foi tudo para a qualificação que ela fez e um pouco mais. Então, ela já pagou o investimento, né? Está pagando o investimento para se qualificar, mas acredito que queira ter uma estrutura onde ela consiga ter um valor recorrente, né? Ter uma renda desse trabalho que ela está investindo. Sim, sim. Legal, esse é um desafio meu do momento também, né? Então a gente está junta nisso, nessa fase. Acho que é interessante do empreendedor, porque se a gente quer aumentar nosso faturamento, a gente tem dois jeitos, né? Ou a gente trabalha mais, ou a gente aumenta o preço da nossa hora. Assim, não tem muito para onde fugir quando a gente vende um serviço. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente. Às vezes a gente não nem faz essa conta de, quero ter um salário de 10 mil, mas com o preço da minha hora e com o tanto que eu trabalho, quando a gente vai olhar o faturamento máximo é 4. Então, no planejamento é sempre importante a gente ter esses dois olhares, assim, porque às vezes a gente quer uma coisa, mas nem para fazer conta de se é possível chegar lá e o que eu preciso fazer, né? Preciso atender mais horas ou preciso aumentar meu preço? Então, a gente tem esses olhares mais dedicados, assim, acho que é importante, a gente pode falar um pouco mais disso também mais para frente na roda. Jana, você quer compartilhar um pouco também do seu momento? Sim, quero sim, com certeza. Oi, boa noite, Nathalie, tudo bem? Oi, Nathalie, boa noite. Bom, qual que é o meu momento em questão de empresa, enfim, financeiro? Eu trabalho nessa área de desenvolvimento humano e planejamento pessoal e profissional desde 2020. Comecei com infoproduto, comecei com um curso online, vendendo lá na Hotmart, e aí depois disso eu passei a fazer processos de mentoria, de consultoria individual, e hoje o meu principal desafio é encontrar uma forma de, além desses processos de mentoria que são pontuais, e aí eu acabo condicionando os meus gastos, o meu fluxo de caixa a essas entradas pontuais no meu caixa, ter produtos que eu tenha remuneração mensal, remuneração recorrente, porque aí acaba que tem alguns meses do ano que esses projetos maiores, eles são sazonais, eles acabam não entrando.
Então, se eu tenho essa possibilidade de, além de contar com esses projetos sazonais, ter algum produto que eu consiga vender diariamente, eu consigo equilibrar mais esse meu fluxo de caixa e não tenho que ficar, como que eu posso dizer, esgotando mais as possibilidades dos meses que eu tenho mais retorno, para quando chega nesses meses de vale, geralmente dezembro, janeiro e até fevereiro, dependendo do ano, né, que as pessoas pensam assim, chegou o final do ano, não vou contratar planejamento agora, vou esperar passar o final do ano e em janeiro eu começo. Aí chega janeiro, mas começo do ano, esse monte de dívida, eu tenho que ver primeiro, vou pagar primeiro as contas que eu tenho, e se sobrar alguma coisa eu vou contratar. Aí chega fevereiro, dependendo do ano, carnaval, dependendo do ano, em março, então acaba que a partir de março que essas pessoas vão começar a me contratar. E isso faz com que eu tenha, que o meu fluxo de caixa tenha que acompanhar isso. Então, o que eu estou ganhando no restante dos meses tem que suprir esses meses em que eu tenho uma queda muito grande de faturamento. Então, esse que é o meu principal desafio, entender que tipo de produto que eu posso ter para gerar uma recorrência de vendas. Boa, muito legal. Eu vou trazer um pouco depois sobre estratégias que a gente tem, né, de retirada de salário também, porque geralmente a nossa vida pessoal ela fica dependendo muito de como que a nossa vida profissional tá, né? Então, tem a estratégia que tira uma porcentagem, né? Uma porcentagem do que eu faturei vai para a empresa e o resto no lado pessoal. E aí, um mês que fatura 10 mil lado pessoal pode custar um valor, e no mês que fatura 1.000, as despesas pessoais custam muito menos. Então, acaba sendo um desafio mesmo de oscilar tudo isso. Eu vou compartilhar também algumas estratégias de retirada de salário, assim, para gente conversar. A Nathalie e a Maria Júlia, né? A Maria Júlia é minha amiga da faculdade, eu chamo ela de Rabicó, não consigo chamar de Maria Júlia, então vai ser Rabicó aqui. A gente está se apresentando, contando um pouquinho do nosso momento, o que é o nosso negócio, como está nosso momento financeiro. Se vocês tiverem a vontade aí de abrir o microfone e de conversar um pouco, fiquem à vontade. E falei, câmeras ligadas, a gente não se importa de ver as pessoas comendo, a bagunça da casa, a criança correndo, o cachorro pulando, é legal ver a dinâmica de todo mundo, então não fiquem com vergonha de ligar a câmera assim, contar um pouquinho, se estiverem à vontade. Posso falar? Boa noite. Eu sou contadora, mãe, empreendedora, e aí a rotina, como todos conhecem, também é assim, a parte financeira, claro, está atrelado aí ao meu dia a dia, né? Eu vim da área financeira, e aí vi a possibilidade de empreender após a maternidade. Então, o produto da contabilidade, ele surgiu após eu ter a minha filha e não estar mais condizente com os propósitos que eu tinha ali. Então, surgiu a Nathalie Contadora. Eu era formada, só que eu trabalhava em empresas, né? E aí, minha filha nasceu em 2016, mas em 2019 que eu vi a necessidade de ter aí uma empresa, aí abri a minha contabilidade, e hoje eu venho aí através do convite da Janaína, que é uma das minhas clientes. É isso. Boa, obrigada. Mais alguém quer compartilhar ou quer mandar no chat um pouco mais do momento? Boa. Vou começar a trazer alguns assuntos também e a gente vai conversando em cima deles, então, e depois, se alguém quiser compartilhar, fica à vontade no chat. A gente mandou a inscrição, né? Acho que o que mais a gente viu foi as pessoas não sabendo fazer a divisão da vida pessoal e profissional, das contas. Então, vou compartilhar minha tela. A gente fala que eu sou artista de Excel, vou montar no Excel aqui um pouquinho com vocês, e a gente vai conversando um pouco em cima disso. Vocês contam como que funciona para vocês e como que está sendo esse momento. Acho que essa divisão do que é conta PJ, né, do que é da empresa, do negócio, e do que é do lado pessoal, ela é super importante nesse começo, porque é aí que vai dar o norte para a gente de quanto a gente está faturando, quais são nossos gastos, né? Então, eu falo que os autônomos têm alguns momentos, tem o momento 1, que é o momento do caos completo, assim, não sabe o quanto entra, não sabe o quanto sai, não tem ainda uma noção de salário, as contas são todas misturadas, ou ficam tudo num lugar só. Então, acho que todo mundo começa nesse momento, mais ou menos, né? Acho que quem está nele não é atípico, todo mundo começa daí.
Tem o momento 2, né, que a gente começa a ter um pouco mais de noção de salário, começa a ter um pouco mais de noção de quanto entra e quanto sai, e começa essa estrutura de divisão das contas, né, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês. E depois tem o terceiro momento, que é o momento da casa organizada, que já tenho claro quanto entra, já tenho claro quanto que sai, já consegue ter uma noção de salário, né, então um valor de retirada fixo todos os meses, consegue ter um fluxo de caixa para a empresa também, então ter um planejamento a longo prazo. A ideia é que a gente vá passando por esses 3 momentos, né, até chegar nesse, mas é um processo que acaba levando um pouco mais de tempo mesmo. Então, para explicar um pouquinho, né, como que eu acredito que seja um modelo de divisão de conta, que eu acho que funciona muito bem, é ter uma conta, né, que vai ser só voltada para o lado profissional. Então, não importa se... Acho que um ponto importante aqui, não necessariamente precisa ser uma conta PJ, né? Você pode ter uma conta, para quem não tem CNPJ aberto, pode ter alguma conta pessoal sua que você vai falar, ó, vou deixar isso só para usar no meu negócio e outra para o lado pessoal. Então, essa primeira divisão, acho que é um primeiro passo super importante. E aí, tem nessa conta pessoal, os clientes pagam para essa conta, né? Então, todos os recebimentos que vocês têm, eles viriam para essa conta aqui, especificamente do lado profissional, e todas as despesas que vocês têm com a empresa sairia daqui também. Eu vou estar anotando que depois eu vou compartilhando com vocês. Alguém já faz isso hoje, de ter uma conta única, assim, que todos os recebimentos ficam aí? Como que funciona para vocês, quem já tem essa visão? Eu tenho para recebimento, porém, para pagamento é uma festa. Entendi. Boa. Acho que é legal ter essa visão, né? E aí, depois a conta do lado profissional, ter uma conta que você vai usar especificamente para o seu lado pessoal, né? Então, a ideia é que os seus investimentos pessoais saiam daqui, gasto de cartão de crédito, gasto no dia a dia, fique todo em uma conta apartada, e tem a conexão entre essas duas contas, né? Que é o salário ou a retirada. Então, vem um valor da conta profissional que vai para o lado pessoal e a gente começa a usar lá no lado pessoal os valores para o nosso dia a dia. Você comentou o seu caso, Vanessa, você tem valor fixo que você transfere uma vez por mês em outra conta, como que funciona isso? Então, deveria ter. É aquilo que eu te falei, assim, eu estou num processo de organização. Uhum. E aí, como já estava bem bagunçado, como mencionei no começo, porque, assim, eu não posso falar de forma geral, mas muitas pessoas que eu converso, a gente começa misturando muitas coisas, assim, porque você começa com o seu dinheiro pessoal. Aí você meio que entende que o que já que eu entrei com meu dinheiro, o que é da empresa é nosso. Aí é meio assim, vou usar uma analogia da grávida e da Janaína, por exemplo. A Júlia está lá guardada, né? Sim. E a empresa são duas pessoas, só que a gente acha que somos uma. Sim, sim. Só que até a gente cair nessa consciência, a bagunça está formada. Boa. Mas é bom quando a gente cria consciência, né? Que aí a gente começa a olhar e fala, tá, como que a gente consegue mexer, o que a gente consegue olhar. Porque a intenção é essa, que assim, hoje que eu já tenho essa consciência, tanto que existe sim uma planilha, mas ainda a pessoa física ela acabou gastando mais do que deveria. Aí a jurídica paga a conta, entendeu? Sim. Aí até conseguir equilibrar, uma hora vai dar certo. Sim, sim. Porque assim, hoje como eu tomei essa consciência, aí tem questão de parcelamento, então até a gente equilibrar para conseguir falar, ó,
você tem que... O seu salário que você tem que receber é X, você tem que se virar com esse, não fica pegando emprestado que não é seu. Boa. Acho que tem mais alguém que está nesse momento também, está parecido, como que vocês estão? Posso? Pode falar, Jana. Eu ia comentar que, assim, uma vez que você consegue ter um ganho recorrente, fica um pouco mais fácil de fazer essa separação. Eu acho que o principal obstáculo, né, nosso como empresárias, empreendedoras, é que, como o ganho não é recorrente, às vezes a gente tem que ficar fazendo esses malabarismos para conseguir quitar as contas, porque aí se você olha, assim, não faz sentido, você tem na conta da empresa um valor, na casa você está precisando, mas aí você não pode tirar, e ao mesmo tempo, quando a empresa tem algum problema, você tem que socorrer com coisa da casa, então, quando está no início, acaba acontecendo muito, acho que nem tanto por falta de organização, mas realmente por falta de recurso mesmo, né? Então, acho que entra muita necessidade de planejamento, entra muita necessidade de entender se a sua precificação está ok, de entender se você está abordando os clientes certos, porque aí você consegue trazer um ganho mais próximo do que você precisa para não ter que ficar fazendo esses malabarismos. Sim. Não, com certeza. Eu acho que até num começo é legal a gente ter claro os objetivos que a gente tem para o negócio e para o lado pessoal, para as coisas não se misturarem, né? Então, de ter uma reserva para o negócio, de pensar em projetos de longo prazo. Eu quero investir num curso mais para frente, eu quero investir em ter um escritório, alguma coisa assim. Então, eu preciso guardar dinheiro na PJ, mas eu também quero planejar minha aposentadoria, quero viajar e quero fazer minhas coisas, assim. Então, acho que é importante ter claro os objetivos que tem para os dois lados, né? Tanto para o negócio, para o lado pessoal, para incentivar, não deixar uma coisa cobrir a outra, né? Então, quero investir muito no negócio e não estou fazendo as coisas para mim, ou o contrário, eu quero muito viajar e fazer minhas coisas pessoais e não consigo aprimorar no meu negócio. Então, é importante que a gente olhe essas estruturas de forma apartada e também crie um planejamento para o negócio, né? E aí a Jana é melhor que eu nessa parte, para a gente conseguir traçar metas, né? Então, quero daqui 6 meses fazer um curso. Então, como que a gente faz para sobrar dinheiro lá na sua conta PJ para você pagar esse curso também? Acho que uma dica para quem está começando essa divisão de jogar do lado profissional para o lado pessoal, eu sei que leva tempo, né? Então, acho que hoje, se eu for me pagar o salário uma vez por mês, eu não consigo ter em conta o valor que eu preciso para me pagar um salário. É começar a fazer pagamentos semanais mesmo, né? Então, vamos supor que essa semana tem o cliente 1 que te pagou R$200, o cliente 2 que pagou R$300, o cliente 3 que pagou 100, né? Então, eu vi nessa semana, cheguei na sexta-feira e falei, tá, essa semana eu recebi R$600, vou mandar 500 aqui para o meu lado pessoal para eu ter de gastos pessoais. Então, a ideia é que chegue no momento que essa transferência aconteça só uma vez por mês, mas no começo a gente vai começar a ter esse olhar semanal mesmo, né, para ir fazendo pequenas transferências assim. Então, aqui nesse cenário a gente já conseguiu sobrar R$100 na conta. Aí entra na próxima semana e faz o mesmo esquema. Aí a gente viu, tá, já comecei a sobrar mais na conta, já começo a me pagar quinzenal. Então, a cada 15 dias eu vou e faço uma transferência até chegar no momento que juntou o caixa e falou, tá, consigo agora me fazer esse pagamento uma vez por mês. Então, é um processo, leva tempo, né? Acho que eu também estou começando agora, eu estou nesse formato semanal também de olhar e me fazer os pagamentos semanais, porque a gente precisa juntar fluxo de caixa para pagar o salário todo de uma vez. Porque hoje é esse esquema, né? Cai, a gente gasta, cai, a gente gasta. Então, acho que ter esse olhar semanal, assim, é um bom começo também para começar a organizar nesse sentido, essa separação, assim. Faz sentido para vocês? Alguém já fazia desse jeito? Tem alguma dúvida, algum ponto? Tá tranquilo? Então, eu vou falar. Então vai, Vanessa. Que assim, isso aí para mim hoje também faz sentido, porém a gente fazia de forma ao contrário, né?
Não retirava, mas pagava o que já tinha gasto, né? Porque Entendi, no crédito, você disse. é, porque assim, realmente a gente, as pessoas falam, você tem que ter uns 6 vezes para você quando você abre uma empresa, né? Uma renda tal. Só que normalmente a gente faz conforme um padrão que você tinha uma renda muito certa, Sim, né? E total. você não muda o padrão de vida, né? Você continua fazendo as mesmas coisas. Aí, por exemplo, a questão de um benefício, né? Eu vou fazer um plano de saúde pelo meu CNPJ porque a condição é melhor. Pô, bacana. Aí, isso daí eu fazia e depois me falaram que estava errado. Aí eu falei, isso aqui é despesa da empresa. Só que, meu, a empresa queria me dar esse benefício. Ela não queria, eu que pessoa física que falei que queria, né? Não houve um planejamento. Sim, Então, sim. eu só transferi a minha responsabilidade para a empresa, né? Entendi. Então, não foi uma foi sei lá, eu acho que essa conversa, apesar de quando você pensa uma empresa de uma pessoa, parece papo de doido, mas se você vê uma empresa maior, pensa se todo mundo fazer o que quiser, né? Sim, sim. Aí dá mais confusão. Então, acho que realmente a ficha que mais me caiu, e assim, realmente, você tem que separar, são dois seres diferentes. Você, por mais que você seja seu chefe, você recebe o prolabore, que é o seu salário. E não importa se você gastou a mais, se vira. Resolve os seus problemas, porque isso daí acaba prejudicando a empresa, né? Como já aconteceu. E assim, o que eu tô falando até abertamente porque aconteceu comigo e, sei lá, as outras pessoas, não sei se são empreendedoras, se passam por isso, ou se algum amigo já passou, né? Porque eu falo que eu me lasquei porque eu deixei de pagar esqueci o nome dela, que é a contadora, sabe muito bem que deve acontecer isso com os clientes dela. Da gente, ao invés de pagar as despesas da empresa, por exemplo, deixei de pagar imposto. Eu deixei de pagar um imposto na época aí o contador, ele não me lembrava, eu fingia que eu esquecia. E aí ele existia. E aí, quando eu falei, eu tenho que resolver isso, porque uma hora vou me lascar. Quando eu fui ver, os juros eram muito altos. Assim, às Sim. vezes, por exemplo, eu deixei de pagar a conta de luz, de pagar o imposto X para pagar minha conta de luz pessoal. Modo de falar, né? Sim, Só, sim. só que aí, o que me acarretou depois, o que era, pô, é praticamente o dobro. Sim, E sim, é aí, muitos juros, né? e aí foi uma falta de realmente pô, você não sabe das suas responsabilidades? Sei, mas eu realmente foi uma falta de conhecimento também. Um Uhum. Então, direcionamento, né? é, Eu sempre falo isso. Às vezes tem cliente que fala assim, que prioriza pagar um fornecedor, né? Trabalha com estoque, prioriza pagar um fornecedor do que pagar o imposto. Aí eu falei, mas você já tentou negociar o teu fornecedor? Porque o imposto, ele passou o mês, vai ter juros, vai ter multa, e aquilo ali vai acumulando. Talvez negociar com o fornecedor seja uma solução. Aí a pessoa também não tinha pensado nisso. Realmente. Porque jogar, às vezes, o fornecedor ele não vai querer também perder o cliente, né? E às vezes ele consegue esperar com prazo maior do que o governo, que é o teu sócio, né? O governo ele acaba sendo um sócio nosso. exatamente. E aí o que acontece? É Natália, né? Desculpa. Nathalie, Nathalie. Isso daí acarretou uns juros muito altos. imagina. Assim,
por exemplo, acho que teve taxa de licença, depois teve um negócio de imposto, GPS, que eu não pagava, aí eu comecei a pagar, aí eu achava que, se eu não pagar, só não estou contribuindo. Mas não era. A partir Ela de estava entregando e estava acumulando, né? Exatamente. Aí eu falei, putz, então eu tenho que regularizar. Manda lá a conta. Na hora que eu vi, tipo, muitos juros. E aí, isso daí acabou também, não foi a única causa, mas dificultou mais, né? Porque você tem que pagar o que você está devendo e Acaba o embolando tudo. atual, né? Então, assim, vocês são muito essenciais mesmo dessa questão do planejamento e muitas vezes se a pessoa é que eu já tô tendo uma outra consciência porque eu já aprendi na dor, né? Mas se a pessoa não pensar que no investimento num bom profissional, em fazer o planejamento, sai muito mais demorado, assim, mais caro. No final porque, sai mais caro, né? No final a conta sai mais cara. sim, porque esse dinheiro de juros que já é imposto, já é caro, você paga os juros, você poderia estar investindo em outra coisa, que na verdade tá indo, só está resolvendo o problema que não tem, que eu aprendi, né? Que não tem negócio e não tem para onde fugir ao imposto, né? De lascar. Exato. Eu acho que é por isso que é importante, né, a gente ter essa clareza de quais são os custos fixos que a gente tem com o negócio também, qual o salário que a gente quer ter, e fazer essa conta que eu comentei de, tá, eu trabalho X horas, eu cobro tanto, é possível eu conseguir esse valor? Então, que cobre os meus gastos pessoais, mais que cobre o custo do negócio, assim, então a gente conseguir fazer isso, eu falo que no planejamento tem muito esse olhar para o negócio também, que esse olhar mais realista, né? De beleza, esse é o valor que a gente precisa ter para os custos pessoais. Hoje, do jeito que eu estou trabalhando, a gente consegue chegar nesse valor, porque às vezes não tem o planejamento que a gente fizer que vai fazer a conta fechar, assim, ou é trabalhar mais ou aumentar o preço. Então, a gente sempre traz para esse momento no planejamento de, tá, vamos ver como que está a sua rotina hoje, como que está seu trabalho, como está a sua precificação. Acho que a gente, como autônomo, a gente também tem muito receio de colocar nosso preço, né? Foi algo que eu comecei a passar recentemente, assim, de a gente ficar receoso de colocar um valor muito alto. Às vezes vem alguém conhecido, a gente fica receoso de cobrar. Eu passei muito por isso também, da gente não ter essa questão, mas acho que como autônomas a gente tem que entender isso também, né? Do valor do nosso trabalho, do nosso estudo, e que a gente tem que fazer essa cobrança também. E às vezes, como autônomo, a gente demora muito tempo para aumentar nossos preços, a gente acaba não. Já é cliente antigo, eu vou manter o mesmo valor, a gente acaba não atualizando também. E eu não sei como que é isso para vocês, assim, vocês costumam fazer revisão de preço, não fazem? Como que anda isso nos últimos tempos, assim? Acho que é um ponto legal, porque às vezes R$10 que a gente aumenta para cada um dos clientes, R$20 para cada um dos clientes, para a gente no fim do mês acaba sendo um montante muito maior, né? Então, tipo, 10% do nosso preço para uma pessoa é R$10, para a gente no fim do mês, considerar todos os clientes, são R$300, R$500, assim. Queria saber como você tem isso de precificação. Eu vejo que depois que eu tomei essa consciência de despesas, né? Porque você só tá lá caindo na conta, você olha como lucro, né? Eu ganhei esse mês X. Só que você não conta as despesas, né? A reserva, seu custo, né? E aí, hoje, com a experiência de empreendedora, porque por mais que eu tenha uma experiência de mercado, eu não tinha experiência de gestor de uma empresa. Então, eu chegava e não conseguia saber precificar o valor do que eu queria receber. Então,
Hoje eu tenho um outro teto, assim, de mínimo, né? De falar, pô, abaixo disso, por mais que no meu mercado tenha já um limitador do mercado, mas eu tenho que ter o meu limitador da minha empresa. De falar assim, porque às vezes as pessoas falam assim, é melhor X do que nada. Não, às vezes é melhor nada, né? Porque, assim, principalmente que eu trabalho com clientes e, como você falou, eu aumento o meu valor ou eu aumento o meu número de clientes. Aí vai chegar uma hora que eu vou perder a qualidade, né? Porque eu não estou conseguindo, cada vez mais vou ter que ter mais cliente para manter e aí não estava fechando a conta. Então, eu tive que ou equilibrar, mudar de vender outros produtos, e como a Jana mesmo falou, ter aqueles que são mais fáceis de vender, que vão pinga-pinga, e tem aquele que te dá uma respirada, né? Então, não jogar todas as fichas de uma na mesma cesta, né? Então, mas são coisas que ainda estão em formação, né? Porque não é de uma hora para outra. Você fala assim, então, a partir de hoje, a minha consultoria eu vou cobrar, vai ser X. É um processo, né? E eu vejo muito essa questão, né, de você entender que muitas vezes o que está fazendo com que o teu negócio não prospere da forma que você gostaria são os custos envolvidos para você entregar o seu serviço. É muito difícil, às vezes, a gente parar e entender que foi isso que a Vanessa falou, eu achei perfeito. Às vezes é melhor não vender do que vender com uma lucratividade ou com uma margem de lucro que no das contas vai te trazer prejuízo. Que aí você olha para o faturamento, mas você esquece de olhar quanto daquilo que você faturou é lucro. Aí, e se não tem essa separação, o valor entra todo lá na conta, esse valor todo que você considera como seu salário, e esquece de fazer a separação, que aquele faturamento bruto, ele vai ter que pagar alguns custos ali dentro da empresa para depois se tornar, né, para você chegar ali no valor que você lucrou. E quando a gente não faz essa separação, a gente acaba chegando num momento onde você trabalha, você entra bastante dinheiro na tua empresa, você fatura bastante dinheiro, mas você se perde nesses numerozinhos de custo, de lucro, de precificação incorreta, que fazem com que o seu dinheiro acabe se diluindo ali, né? Acabe se desfazendo sem que você consiga ver o resultado daquilo na prática, no teu prolabore, no dinheiro que você precisa para tirar férias, no dinheiro que você precisa para ter essa garantia de que você consegue separar as contas. E aquela sensação, né, de que você anda e não vê uma saída, sabe? Você se sente sozinho, frustrado, porque você não está vendo os teus resultados. Eu acho que cabe a consciência para você entender aonde que você está pecando. Por isso que vem a fase da educação financeira. Esse passo a passo de você saber segregar o que é seu, o que é da empresa. Aí você pode até ter aquele cenário que você vai ver que a Vanessa vai gastar mais do que propriamente a empresa. E aí o que a Vanessa pode tentar reduzir, o que a Vanessa pode tentar se reeducar e não tirar aquele dinheiro da empresa, porque a empresa não está tendo aquela reserva que deveria ter. Você vai começar a se policiar a mais, tendo esses números aí, pode ser em planilha, pode ser em uma agenda. Eu acho que é importante você iniciar, entende? Não importa o meio que você vai tentar achar, porque pode ser para você que você gosta de papel e está tudo bem, pode ser que você goste de uma planilha, mas é importante você saber mensurar o que está acontecendo no dia a dia, até para você tomar uma ação e sair desse escuro, né? Que acaba acendendo uma luz e falar, opa, é a Vanessa pessoa física que é onde que está errando. Não, é a Vanessa jurídica que está gastando aqui mais com o que deveria. Ou a Vanessa, ela precisa fechar mais contratos aqui dentro desse mês.
te acaba abrindo um leque de opções que você hoje não tem, você vai vivendo por acontecimento. É o Sim. que eu acho, assim, tipo, iniciaria de qualquer forma, seja no papel, seja numa planilha, seja no sistema. Então, e até que você falou, né? Às vezes o que a gente não vê, a gente não consegue Não consegue, mensurar. aí você acha que você não tá sendo legal, que você não está atingindo os seus objetivos, porque você não está mensurando isso, você não está enxergando, não é palpável. E a gente, vendo os números, você consegue identificar se é a Vanessa PF, se é a Vanessa jurídica. Será que a Vanessa, a pessoa jurídica, não está precisando de uma meta para estipular e crescer? Fechar Sim. mais contratos, estar em mais locais para fechar mais seguros, enfim. Ou será que é a Vanessa, pessoa física, que está tirando mais do que deveria? Né? Então, tem isso. Será que a Vanessa, pessoa jurídica, está pagando mais tarifa bancária? Ou será que ela poderia reduzir tal coisa? Então, tem N estratégia que só você detalhando ali no dia a dia para você entender que isso vai ser importante, entendeu? E é importante para a vida, tanto pessoal quanto profissional, né? Vai abrir, assim, um leque de oportunidade através de mensurar os números. A gente, eu lembro que quando eu fiz a mentoria com a Jana e com a Bru, acho que foi, não, acho que foi já não era particular, foi lá no Bastidores ao Palco que eu fiz, né? Que a Jana fez um exercício que ela pediu, né, Jana, para... Não, ela perguntou, quanto que você quer, você acha que é um salário ideal para você, né? Uhum. X reais. Não, X reais seria... se viesse todo mês X reais, daria certo. Aí a Joana falou, tá bom, então você faz o exercício, né? Coloca uma planilha lá e você vai colocar todas as suas despesas e tal. Aí eu voltei na outra tutoria, eu falei, Jana, dobra isso. Porque não tinha anotado, então não tinha... assim, até tinha anotado. Não vou dizer que não, porque eu tenho lá para você não perder as contas, falar assim, não deixei de pagar tal coisa. Mas não tinha uma planilha aonde somava, eu estou gastando isso com moradia, isso aqui com minha filha, isso aqui é meu lazer. Tinha só os nomes e tudo misturado, e eu acho que eu não somava para não ver. E o problema Eu vai acho só que a gente faz muito aumentando, né? isso, né? Tipo, se eu não fizer a conta, ela não existe. Ela não existe. Se eu não olhar a fatura do cartão, não tá entrando o valor lá. Tem um exemplo, você vai prosperar um cliente, aí você vai lá tomar um café com ele. Você mensura esse custo em algum lugar? Não, você só mensura os custos altos. Então, talvez É custo de lead, né? O custo da aquisição de um novo cliente tem que estar mensurado. Entendeu? Às vezes é que assim, você tomar uns 3 cafés com o cliente para fechar. Olha quanto aquele custo daquele cliente já te custou e você nem está mensurando, nem sabe, entendeu? A gasolina que você gasta para ir até lá, estacionamento, coisas que parecem pequenas, mas quando a gente fala de empresa... Falar com a fatura lá em cima, aí você acha até que é você, pessoa física, que gastou aquela fatura do cartão, mas é jurídica, é uma despesa comercial. Sim. E o que eu ia comentar é que, assim, o nosso comportamento na área financeira da empresa é muito parecido com o nosso comportamento na nossa vida financeira pessoal, né? Então, é o primeiro ponto. Então, pode observar, as pessoas que costumam ter dificuldade de organizar a parte financeira da empresa também tem essa dificuldade no pessoal. E o inverso também acontece. A pessoa que já anda na vida pessoal, já tem um controle, já tem esse hábito, quando ela se torna empresária, fica mais fácil dela ter essa visão do que ela precisa mapear, mesmo sem experiência, mesmo sem ter essa visão de gestão empresarial, porque na vida pessoal ela já tem essa habilidade. E aí, olha que coisa legal, quando a gente desenvolve essa habilidade na empresa, isso automaticamente melhora também a nossa vida pessoal, né? Vale para as outras coisas também. Então,
tenta entender, né? Porque às vezes é uma habilidade que você vai desenvolver e vai conseguir te ajudar dos dois lados. Você já Tá mesmo. ter vida saudável financeiramente dos dois lados. E se a sua vida financeira pessoal não está saudável, ainda mais nesse contexto de pequenas empresas, vai afetar automaticamente a tua empresa. E aí... Eu tirar dinheiro daqui para alimentar a tua vida pessoal. Ô, Jana, assim, eu vou até me defender para vocês não acharem que eu sou uma doida. Mas não é. Quando eu era CLT, eu era muito disciplinada, porque, como a Laura falou, você tem um dia do mês que você recebe, né? E aí você tem uma projeção que, por mais que você ganhe comissão, você saberia fazer naquele limite. Quando eu fui abrir minha empresa, né? Tinha reserva, só que aí eu expliquei para vocês, continuou o mesmo padrão, mesmas coisas. E para piorar, eu abri 2 empresas juntas. Porque eu abri a corretora e eu decidi ser sócia da minha amiga numa loja de roupas. E aí, o que acontecia? Eu vendo um serviço, então eu não precisava tecnicamente ter muitos gastos, né? São gastos pequenos, não tinha escritório, só que a loja precisava de um investimento. Então, a gente acabava reinvestindo sempre. E eu não ganhava um salário lá. Mas eu trabalhava mais lá do que na empresa, só que essa empresa que eu não trabalhava tanto que tinha que me segurar a onda das duas. Das duas. Sim, Nossa. sim. Então. Eu acho que esse momento, quando a gente começa na fase autônoma, a gente realmente não tem esse olhar tão forte para o financeiro, porque a gente quer entregar o nosso serviço e o nosso trabalho do melhor jeito. Então, a gente foca muito nisso, né? O financeiro é um dos bracinhos, assim, e a gente pensa, tipo, em como que a gente melhora nosso atendimento, como que a gente faz, e não tanto na precificação. Aí, na hora que acontece alguma coisa, a gente fala, opa, preciso olhar para isso com cuidado também. Então, eu acho que é muito comum, assim, grande maioria das pessoas autônomas olharem para isso quando estrala alguma coisa, porque no começo está muito preocupada com os processos, entregar bem o serviço e como que vai ser, do que ter essa organização, assim, né? Sim. Ou até preocupada, assim, em aumentar vendas, né? Eu acho que quando vem um problema financeiro, ou quando você olha que o que você está faturando não é o suficiente para manter você e a sua empresa, a primeira coisa que a pessoa olha e fala, preciso aumentar as minhas vendas. E esquece que, às vezes, sim, né? Quando você aumenta o seu ganho, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, isso vai te trazer um conforto maior, mas dependendo do contexto, às vezes o seu problema não é o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. E aí, não importa o quanto você aumente, você vai aumentar com aquela visão de que você pode gastar mais. E aí o teu gargalo, o teu problema está no custo, no quanto você gasta e não necessariamente no quanto você ganha. E para nós, né, autônomos, aumentar o ganho significa necessariamente trabalhar mais em muitos contextos, porque aí entra naquele ponto de você, mas se eu aumentar o valor da minha hora aqui, pode ser que, se eu aumentar o valor do meu produto, pode ser que eu desincentive as vendas. Aí o primeiro impacto que a pessoa faz, né? Vou dar um desconto aqui para eu aumentar as minhas vendas. Aí você matou o teu lucro na fonte. Sim. Você matou o teu lucro na raiz, porque além de você não mudar seu custo, o custo de venda vai ser o mesmo, você vai estar faturando ainda menos, você vai estar diminuindo o seu lucro para tentar vender mais, para suprir um custo que, nesse contexto, ficou maior. Então, às vezes a gente cria ações sem pensar no todo, sem pensar na estratégia, né? Então, o desconto mesmo é uma delas, ou essa questão mesmo de você aumentar a venda sem olhar para quanto isso vai aumentar de custo, ou você buscar clientes sem olhar todo o custo que está envolvido para você trazer aquele novo cliente para a tua empresa, né? Porque se você diminui custo, R$1 a menos que sai lá do teu caixa, R$2 a menos, R$3 a menos, né? E o faturamento, quando ele entra bruto.
O valor que entrou bruto não é o mesmo valor que chega líquido para você. Então, concorda que se você diminuir custo, você tem mais dinheiro no teu caixa do que se você aumentar teu faturamento. Daí onde a gente começa a perceber que a organização financeira é a chave para você conseguir equilibrar essas coisas de uma forma sustentável. Com certeza. Eu falo muito que eu acho que o planejamento financeiro, ele é até mais sobre a nossa organização, assim, do que sobre, tipo, números e planilhas, assim, porque às vezes eu atendi um caso esses dias, né, de um casal que tem uma academia, assim, e ele falou, entra muito dinheiro e sai todo esse dinheiro, tipo, a gente não vê para onde está indo. E aí a gente vê, tem taxa absurda de cartão que estava pagando e nem sabia, existem soluções mais baratas. Então, a gente consegue ir entendendo alguns pontos que, às vezes, a gente está tendo uns custos que não precisariam, ou custos que dariam para reduzir também, e ter esse olhar, né? E esse ponto que eu falei de ser mais sobre o nosso comportamento foi isso que a Jana trouxe, às vezes a gente consegue um jeito de faturar mais, mas a gente também gasta mais, então acaba ficando no 0 a 0 de qualquer forma, assim. Então, é importante, a gente traz muito no planejamento esse olhar também de não só, vamos criar números de planilhas, porque não adianta nada eu fazer aqui a planilha te mostrar e a pessoa acabar não seguindo. Então, a gente entende uma visão do negócio mesmo. Você tem coisas estruturais do negócio que a gente consegue mudar para ajudar nesse ganho de receita também, né? E tem um ponto, assim, vendo, por exemplo, no meu segmento, a forma de recebimento. Por quê? Quando Vanessa, vendedora, né? A vendedora. Uhul, fechei o contrato, yes! Aí eu coloco assim, R$ 1.000 na conta. Ai, caramba, já vou gastar. Aí, o que acontece? Esse valor, como que ele vai ser recebido? Tem empresas que demoram 40 dias para pagar. Dependendo da forma de pagamento, eu posso receber esses R$ 1.000 em 12 parcelas. Sim. Então, esse foi um outro ponto que me caiu depois, porque aí quando você para identificar, né? De realmente, porque assim, não significa que, exemplo, eu vendi 10 mil esse mês, que eu recebi 10 mil. Não, total. Aí, Eu acho que aí acontece muita oscilação. Por exemplo, um mês foi bom, outro foi péssimo. Bom. Aí sempre estava apagando incêndio do mês anterior. Por quê? Já usava antes de receber. sim, total. Eu acho que vale ter essa diferença, né? Que a gente usa dois conceitos aqui, que é de faturamento e de fluxo de caixa, assim. Então, esse faturamento é o de fato, né? O quanto que você vendeu naquele mês, mas não significa que é o valor que vai cair na sua conta. Então, eu, como autônoma aqui, eu tenho os dois acompanhamentos, né? Eu tenho o meu acompanhamento de faturamento, que é beleza, eu vendi um contrato, né? Do exemplo que a Vanessa deu de R$ 1.000. Mas isso não necessariamente é o meu fluxo de caixa. Desses 1.000, entrou 200 na minha conta esse mês, vai entrar 200 mês que vem, 200 no outro. Então, tipo, eu já crio essas duas visões. Eu acho que o faturamento é legal para a gente ter metas e para a gente acompanhar, mas o que a gente tem que acompanhar no dia a dia, no nosso planejamento financeiro, é o fluxo de caixa, né? Que é, de fato, o quanto que está entrando na nossa conta naquele mês, assim. E assim, hoje, isso tá claro para mim, mas na escola que eu estudei, não tinha isso tão claro. Em nenhum lugar tem, né? Assim, a gente... Porque também não é todo mundo que gosta do Excel, igual você volto de falar. Sim. Aí o que acontece? Beleza, eu recebi esse conhecimento, mas se eu não fizer, nada me serviu. Né? Beleza, você me falou de faturamento, fluxo de caixa. Entendi que eu tenho que separar. Mas se eu não fazer, não serviu de nada. E às vezes acontece isso, porque principalmente quando você é pequeno, você faz tudo, aí você vai fazer o que é melhor e o que de repente traz o dinheiro, porque
tem que fazer, e você deixa de fazer as coisas que você coloca como chata, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que é importante, né, nesse sentido, a gente tentar reservar um horário na agenda, né, de, ó, eu sei que pelo menos, sei lá, 10 minutos de sexta-feira vou olhar para as finanças, assim, de ter esse... É difícil, né? Eu fico nessa, às vezes eu tô mais querendo, tipo, estudar e organizar atendimento, porque eu também tenho essa parte, né? Preciso cobrar das pessoas, preciso estar acompanhando. Eu deixo um horário na minha semana de, ó, 10 minutos olhando para isso, assim. E eu falo muito isso do planejamento, né? Que a gente tem que entender o modelo que mais funciona para aquela pessoa. Então, eu sempre mostro tudo em planilha, né? Porque é o jeito aqui. Mas, putz, eu também gosto muito de acompanhar, anotando as coisas, né? Eu sou a pessoa que fica fazendo post-it o dia inteiro, assim. Então, às vezes eu começo a escrever as minhas coisas. A Jana também. Eu tenho meu acompanhamento financeiro que eu faço dos meus gastos pessoais, que é uma conversa comigo mesma no WhatsApp. Porque, assim, não vou ficar abrindo planilha durante o dia. Eu fico me mandando as coisas. Então, acho que vale a gente entendendo também, né, o jeito que funciona. Eu gosto de ficar anotando minhas vendas num papel, e é isso que eu vou fazer. Então, eu até ia mostrar, né, e depois eu posso compartilhar. Eu tenho, aqui são exemplos, tá, os valores das pessoas, mas são essas duas planilhas, né, uma é do controle de vendas mesmo, né, então é de fato o quanto entrou naquele mês. Aí, aqui nesse exemplo, né, sempre tem algumas metas para cada mês, o quanto foi realizado, e o quanto foi entrando de cada pessoa, mesmo de contrato fechado. E aqui nesse outro é o contrato de entrada, né? Então, a taxa aqui, por exemplo, para R$ 2.000, ela vai pagar R$ 1.000 aqui e R$ 1.000 aqui. E a outra pessoa, a Camila, vou colocar aqui R$ 3.000 para a gente facilitar, vai pagar em 6 de 500, por exemplo. Eu acho que é até legal ter essa visualização assim, porque a gente consegue entender para o próximo mês eu já sei que eu já vou receber 1.500, eu já consigo ter isso garantido. E aí eu já sei que, putz, em julho eu não estou para receber nada, então eu vou começar a me movimentar. Acho que é legal ter esse olhar, tanto para a gente ter esse registro, né, do faturamento mês a mês, mas para conseguir ter uma projeção futura, né? Porque se eu olhar aqui, eu vou falar, nossa, vendi R$ 5.000, minha vida esse mês tá tudo, assim. E aí vai olhar, de fato, entrou 1.500 na conta, né? Por causa desses parcelamentos, esse ponto que a Vanessa trouxe. Então, é muito importante e para o nosso negócio mesmo, a gente sempre acompanha esse controle de entradas, assim, tanto para entender o custo do mês, assim, quanto para olhar onde o faturamento vai ser menor, né? Então, algumas pessoas que têm clientes fechados, assim, vai falar, nossa, esse mês o meu faturamento vai cair de 7.000 para 100, preciso correr para fechar cliente aqui para abril. Então, acho que é legal para a gente ter essa linha do tempo mesmo de como que a gente está mês a mês, assim. É bem interessante, assim. E essa questão aí de pensar no custo por cliente também é interessante, porque você pensa... Aí eu já não sei se vai estar minha lógica correta, mas de pensar assim, por exemplo, as minhas despesas com, por exemplo, que é as despesas da venda, né? Que, por exemplo, são os impostos, mas tem os impostos fixos, né? E aí tem o trabalho do contador, tem um sistema que eu pago, tem tal coisa. Aí eu não consigo ainda, mas eu já entendi que é importante eu incluir nessa precificação. Sim, com certeza. Né? Porque parece que entra como só a despesa, mas não tem uma lógica ainda. Sim, sim. Eu acho que é importante, né? Você até ter essa visão do, o que é custo fixo da empresa, de independente do número de clientes que eu fechar, é isso que eu vou pagar, né? Então, às vezes, algum sistema, alguma coisa assim, e o que é custo variável? Então, eu sei que para cada cliente eu tenho que pagar, sei lá, 3% de uma taxa, o cartão de crédito, né? Tem 3% de taxa, então eu saber que quando eu for precificar, eu já estou considerando que eu vou perder esses 3% de taxa do cartão. Então, acho que é legal, no primeiro momento, ter esse mapeamento por escrito mesmo, de, o que é custo variável do meu negócio, que independente de quantos clientes eu vender, eu vou pagar.
e aí depois ter um olhar, tá, o que varia por cliente, qual é a porcentagem, e colocar isso na precificação também, né, de alguma forma, assim, tem que colocar os dois no final das contas, assim, mas eu acho que faz super sentido, a gente tem que, o que a gente está cobrando tem que cobrir os impostos, acho que esse é um ponto importante, até que a gente comentou no começo, né, às vezes vem imposto e a gente fala, nossa, tipo, não quero pagar, e eu fico com dor no coração quando vem um imposto, assim, eu falo, nossa, mas faz parte, né, a gente tem que considerar isso na nossa precificação, no nosso trabalho, porque é o sistema que a gente tem, assim, então... Por exemplo, eu vou citar um exemplo, que até da Nathalie, que ela é uma contadora, né? Que é uma despesa que a gente tem. Aí eu penso assim, o contador é X reais. Aí tu fala, putz, meu, X reais, sem pagar o contador... Só que se a gente vê que se a gente não faturar nada é X reais, mas se a gente faturar 100, é o mesmo X, vai fazer muito mais sentido, tipo, você ter a consciência de falar, meu, então a minha empresa ela tem que faturar no mínimo X reais para que eu pague essas despesas que são fixas e necessárias para a boa saúde da minha empresa. Porque se eu vender menos que isso, eu vou estar tendo prejuízo não por conta dessas despesas, mas por minha conta. Seria você achar o seu ponto de equilíbrio, né? Até que momento a tua empresa está ali pagando tudo, né? Você pode até não estar lucrando nada, né? Mas você achou ali que ela paga os custos fixos, né? Porque um contador ele se torna fixo, independente se você vender ou não, é um custo fixo. O aluguel, custo fixo, não, entendeu? Mas assim, muitas pessoas realmente entram nessa questão de realmente entender o valor do profissional, né? Porque, assim, uma vez um amigo meu que era contador falou assim, não tem problema, eu tenho muitos clientes, o problema é eles me pagarem. Aí eu falo, então, mas aí você precisa colocar na consciência da necessidade do serviço que você está prestando e prestar um serviço de qualidade. Então, não se queixar do que você está pagando, mas realmente fazer sentido que você venda para que cubra as despesas, porque não adianta assim, se o contador cobra 500 reais e eu só tenho um cliente que me dá 500 reais, aí não vai fechar a conta, né? Então, realmente ter todos esses números e chegar num valor mínimo. No mínimo, para pagar as minhas operações e ter um prolabore mínimo, eu tenho que ter essa meta. E muitas vezes não é tão as pessoas não trabalham dessa forma, né? E assim, a forma que eu digo é porque eu tenho um contato com várias outras pessoas e eu vejo que não que são todos, né? Porque a gente não está falando de uma forma generalizada, mas é algo muito habitual, né? De não ter esse controle nenhum. E aí, por isso que as empresas não ganham. Então, no meu caso, assim, o papel do contador, né, ele acaba ali saindo ali daquele cenário que ele só vai te entregar uma guia de imposto, né, para ele ser um consultor aí, tipo, seja das suas finanças, trabalhando dentro da sua empresa, vendo alguns pontos que você pode estar melhorando, para estar atrelado no negócio da pessoa também, né, que aí juntos, né, vão crescendo, porque senão eu se torno um custo que a pessoa não vai ver valor, sabe? A gente estava até falando sobre isso hoje, né? Porque assim, eu entrego só guia para imposto. Aquele cara só me entrega guia, não faz nada, entendeu? Então eu passo. O cenário hoje que eu enxergo como contador vai além, né, de entregar a guia de imposto. Ter esse diferencial aí de você estar com a pessoa, trabalhar a questão do preço, trabalhar a questão de ter o controle financeiro, ter essa conscientização juntos, né? Tentar ajudar o cara ali que está iniciando a alavancar suas vendas através da sua precificação, trazer essa importância do financeiro, né? Que é essencial para ele ter essa conscientização de que o contador é fundamental em todo sentido da tua empresa, né? Sim. Faz muito sentido. Boa.
Queria compartilhar com vocês também mais um pouquinho sobre as estratégias de retirada que a gente tinha conversado no começo, né, de se pagar salário, assim. Eu falo muito que, acho que, já falei da porcentagem, mas quando a nossa vida pessoal fica dependendo de como a nossa vida profissional está indo, a gente fica muito refém disso, né, refém de vendas e do trabalho de fazer. Então, tem duas estratégias que eu gosto muito, que eu acho que funcionam muito bem, queria compartilhar com vocês, e aí a gente conversa um pouquinho em cima disso também, para finalizar. Acho que tem dois modelos, né? Um é a retirada menor, então a gente não vai raspar de vez o valor da conta PJ, né? Só que ainda é um valor que dá para arcar com as despesas básicas das contas pessoais. Então, vou supor aqui um valor de R$ 4.000 todos os meses. E aí, a cada X meses, tem uma retirada extra, que é como se fosse um bônus. Eu gosto desse modelo porque eu gosto de imaginar me pagando um bônus, então é o que eu estou seguindo no meu planejamento, assim. E aí tem esse conceito, né, que a gente chama de novo zero, que é um valor mínimo que sempre deve ter em conta, e isso é algo que a gente vai criando com o tempo, né? Então, eu sempre falo, mais ou menos 2, 3 meses do nosso salário com os nossos custos fixos, né? Porque se aconteceu um imprevisto, nossa, fiquei doente, fiquei um mês sem trabalhar. A gente ainda consegue garantir que a gente consegue se pagar esse salário. Então, é muito importante a gente indo para um caminho em que a gente consegue manter na nossa conta um valor fixo para qualquer imprevisto. E aí a ideia dessa retirada menor é esse ponto, né? Então, vamos supor que eu vou me pagar um salário de R$ 4.000 e a cada 3 meses eu vou me dar um bônus. Esse bônus, ele sempre vai ser o que está extra desse novo zero que a gente colocou. Então, acho que vamos supor que o novo zero vai ser R$ 12.000, porque são 3 meses do meu salário. Nossa, passou 3 meses, eu olhei na minha conta, tinha R$ 20.000, eu posso tirar 8.000 de bônus. Então, que a gente ainda consegue manter os 12 que tinha lá, né, de reserva. Acho que esse é o modelo que eu estou testando particularmente agora como planejadora autônoma também, por gostar dessa questão do bônus. E tem um outro, né, que é o de retirada maior, então ele não prevê que vai ter esse valor sobrando com o tempo, que a gente trabalha muito próximo da capacidade da empresa, né? Então, vamos supor que aqui eu ia me pagar R$ 6.000, a gente ainda tem esse conceito, né, do novo zero, porque esse valor em caixa ele é importante para qualquer imprevisto que a gente tenha, né, na empresa, ou imprevisto pessoal, e ele prevê todos os nossos custos pessoais, né, mais os investimentos que a gente tem. Então, nessa retirada menor de cima, a gente acaba não considerando o valor para investir mensal, a gente considera mais o nosso custo de vida, e nessa retirada maior, a gente já está considerando o valor para investir. Por que eu prefiro essa primeira, né? Acho que, vamos supor que nessa primeira eu vou me pagar 4.000 de salário e na segunda eu vou me pagar 6. É muito fácil o meu custo de vida, que podia ser 4 do nada, ser 6 porque eu estou recebendo 6, sabe? Então, eu acho que essa estratégia, assim, ela ajuda a gente a ter um controle maior também. E eu gosto, né, do conceito de me dar um bônus e vou tirar uma parte dele, vou gastar como quiser e o resto eu vou investir, assim. Então, óbvio que leva tempo para a gente construir isso, né? Acho que foi o ponto que eu trouxe no começo. Leva tempo para construir o fluxo de caixa e leva tempo para conseguir se pagar um mês de salário, mas acho que é um olhar para ter para o futuro, assim, de, nossa, gostaria de chegar em um desses pontos, assim, e ir traçando como que pode chegar lá, né? Então, começar por aquele pagamento semanal de salário, já é um ponto ótimo, assim. Aí já consegui acumular caixa, vou começar um pagamento quinzenal de salário. Até chegar num modelo assim. Não sei se funciona para vocês, se alguém faz muito diferente disso, se alguém fazia parecido com isso, como que funciona aí para vocês? Eu atualmente defini um valor de prolabore fixo, né, que eu retiro todos os meses, e tenho essa visão também de bonificação, mas uma bonificação mais anual, né? Então, assim, eu tenho uma visão de qual é o valor que eu quero tirar de prolabore mensal, e aí o que passa do que foi provisionado, né? Porque aí tem uma reserva que fica na empresa, que é o capital de giro, né? Esse novo zero, ter uma reserva que fica para depois retorno para mim, e aí ter uma reserva para reinvestir na empresa. Então, esse valor que sobra, né, o prolabore entra como custo fixo, e o valor que sobra dividiria em 3. Se realiza? Nem sempre, mas é mais ou menos a forma que eu entendo que me atenderia meu custo de vida hoje. Legal.
Faço isso também, tá, gente? Tenho a retirada do Prolabore mensal e tenho a reserva da empresa. Na verdade, assim, eu não tiro lucro, não. Eu faço comissão sobre as vendas que eu fiz. Então, se eu fechei NV, eu também sou a vendedora, né? Então, aí eu fecho as vendas, eu ganho minha comissão sobre as vendas que eu já estipulei e tenho a retirada do Prolabore. Boa. Eu achei bem interessante esse novo zero. Sim. Eu acho que é muito importante ter esse olhar de reserva da empresa, né? Para a gente nenhum imprevisto afetar o outro lado. Então, sei lá, que a gente construir a reserva para os dois lados, né? De ter tanto na empresa quanto no lado pessoal. Se eu só tenho reserva na empresa e, sei lá, meu carro quebrou. Eu vou tirar dinheiro da empresa para poder arrumar meu carro. Ou o contrário, né? Eu tenho minha reserva pessoal e quero fazer um curso que tem uma promoção urgente até hoje. Eu tiro do meu lado pessoal para levar para a empresa. Então, a gente acaba misturando as coisas. Então, é importante ir para um caminho, né, de construir essas reservas para os dois lados, assim, e ter esse olhar nas duas pontas, tanto pessoal quanto profissional, assim. Boa. Gente, mais alguém quer compartilhar alguma dúvida, dificuldade, um momento, uma dica? A gente conversar. Eu quero. Agora, desculpa, gente, eu estava na fila e Boa. foi muito difícil conversar lá, mas eu estava prestando atenção. Uma dúvida que eu tenho muito assim, ainda estou no CLT e tenho a minha empresa aberta. A minha dúvida, né? Acho que a minha maior dificuldade como que eu vou falar? Como rentabilizar mais a minha empresa para que eu saia do CLT. Boa. Porque isso é bem, bem difícil, assim. E aí eu acho que outra dificuldade também é saber, como que eu falo, distinguir ali a conta, tipo, tudo que é da empresa e tudo que é do CLT, da pessoa física, né? Então, hoje eu não tenho uma conta PJ, tenho CNPJ, tudo, mas eu não tenho uma conta, então, assim, eu tenho esses dois pontos porque, assim, pela empresa tá tudo aparentemente organizado, mas na vida pessoal não tá tudo tão bem organizado. Então, eu tenho essas duas dificuldades, assim. Boa. Conta um pouquinho o que é seu negócio pra gente saber. Eu faço consultoria de mapeamento de processos e projetos, então eu faço todo o mapeamento da jornada do cliente, tudo que demanda tudo que a jornada demanda. Então, tipo, desde, sei lá, por exemplo, dando um exemplo, eu fiz uma consultoria para o escritório de advocacia. Então, a gente fez todo o mapeamento ali da jornada do cliente. Quem que é o cliente? Tipo assim, vai chegar um cliente, que aí vai depender da demanda, né? A gente fez a jornada do cliente, não da demanda específica. Então, tipo, como que chega o cliente, o que ele faz, qual que é a primeira entrevista, quais são os documentos que o advogado tem que pegar do cliente para poder começar a fazer não sei falar muito termo técnico, sei lá, fazer uma petição, para depois entrar no processo, ir no fórum, né, esperar o processo andar, ser julgado e vai ter as audiências e tudo mais. Então, assim, eu faço essa jornada de produtos e de processos, né? Então, são projetos que a gente mapeia a jornada do cliente ali, seja ele se é um processo, né, um processo jurídico, se é um cliente. Então, já trabalhei também, já fiz consultoria para uma empresa de tecnologia, então eu entendi a demanda do cliente ali dentro de um portal, qual que ele queria gerar um relatório, então dentro da plataforma eu fiz todo o mapeamento ali para a jornada, né, do que ele precisava para extrair o relatório, por exemplo, ou para mandar um comprovante de vendas, ou para mandar uma solicitação de venda. Então, e aí, do meu trabalho CLT também é sobre isso. Então, eu toco as coisas paralelas. Boa. Acho que um bom começo, né, de ter essa divisão mesmo é o ponto que eu tinha comentado de não precisa ser uma conta do CNPJ, né, mas como você tem, se você conseguir e concentrar todos os recebimentos do negócio lá e deixar numa visão à parte, assim. Então, quando a gente coloca para os recebimentos caírem na mesma conta que a gente usa no dia a dia com o pessoal, o valor acaba se misturando, né, a gente acaba usando também. Boa, Jana. Já conexões aqui agora. E então, ter essa estrutura separada de, eu só vou receber pagamento aqui para minha empresa e aqui a outra conta que eu uso para o meu gasto pessoal. Isso já consegue te dar um bom norte de visão, né? E todos os custos que eu tenho com a empresa, eu vou pagar por essa conta aqui e
no meu dia a dia vou usar. Aí, Pode falar. Maria, deixa eu te cortar ou te complementar. Eu comecei a fazer isso, só que eu tive dificuldade, porque assim, aí vem outro ponto, acho que muito mais a questão pessoal. Eu comecei a consolidar todos os gastos numa conta só, porque aí eu tenho mais cartão de crédito, mais limite, eu tenho mais bonificação no cartão de crédito. E assim, hoje, por isso que eu falei, tipo, o lado das empresas, então, tipo assim, tudo que eu faço como consultoria, eu sei o que eu gastei, e porque assim, aparentemente não, né? Eu sempre tive um pouco de custo zero, porque tipo, a internet eu já pago em casa. Então, assim, fazer uma reunião online não tem problema. E, quando eu fiz no escritório de advocacia, eu já estava em Ribeirão, né? Porque hoje eu moro em São Paulo, então eu estava em Ribeirão já para ver minha família, então, tipo assim, era vizinha da minha irmã, sabe? Assim, era coisa que eu não tive gasto. Então, assim, acaba que sim, eu não tive custo ainda, né? Obviamente, tem o custo do CNPJ e tudo, mas assim, aí o meu ponto foi, eu preferi consolidar todos os todos os gastos, né, num cartão só, para que, tipo, eu tivesse mais limites, mais pontuação, e disso eu teria mais benefícios, né? Porque você começar uma conta, enquanto você estava falando, eu estava pensando, putz, é verdade, se eu só parar de novo, só que aí eu vou ter que começar toda, uma pontuação não vai crescer tanto quanto cresce hoje, né? Porque acaba que se eu for dividir os custos ali, vai acabar não tendo tanta rentabilidade assim. Então, assim, eu tenho nesse impasse. Aí o que eu consegui fazer foi, a minha reserva eu faço numa conta apartada, para que eu não veja aquilo com frequência. Então, assim, sobrou um dinheirinho, tipo, eu vou lá e jogo nessa conta, e eu não ando com esse cartão, tipo, inclusive esse cartão tá sumido pela casa, porque tipo, eu escondi, tipo, não sei onde está o cartão, né, porque hoje a gente tudo mexe no aplicativo. Sim. Eu também nem faço questão de procurar. Tipo, esse cartão realmente é só ali como se fosse uma poupança, sabe? E aí, outro questionamento é muito, se eu vou investir esse dinheiro, o que acontece numa emergência? Porque hoje, beleza, hoje eu sou CLT, se acontecer alguma coisa, eu tenho, né, FGTS e tudo mais, mas assim, eu quero chegar a desvincular para que eu saia do CLT, sabe? Hoje o CLT é só porque eu não consigo me manter só com a consultoria, então... Sim, boa. Acho que... Jana, você ia falar alguma coisa? Pode ir. Eu quero falar alguma coisa. Depois eu falo. É porque, assim, o que ela está relatando é muito do que eu recebo, né, de demanda das minhas clientes que estão nesse processo. Eu atendo também mulheres que estão saindo do CLT e estão querendo empreender. Então, ao mesmo tempo que tem essa vantagem centralizar tudo, é só fazendo essa separação que você vai enxergar esse seu projeto, que hoje é um projeto paralelo como uma empresa, e vai conseguir ter condições de sair do CLT e ter uma empresa que paga os custos que você tem. E você já tem a faca e o queijo na mão, porque você vai saber fazer o projeto para fazer essa transição. E é muito engraçado isso, porque você estava falando isso, eu estava lembrando. A última vez eu fiz isso com a minha irmã. Ela estava falando assim, nossa, Marcela, eu preciso de uma ajuda sua, porque eu não estou conseguindo mapear a minha estrutura financeira. Né? Ela também, como que eu falar? Ela também se mistura ali a empresa com... Que a minha irmã tem duas empresas, e aí ela se mistura com vida pessoal e essas duas empresas. Eu falei, não, Lara, calma, é assim, ó, vamos sentar, vamos mapear todos os seus custos. Assim, aí eu falei assim, Marcela, tipo, sabe casa de ferreiro, espeta de pau? Sim, sei bem, sei muito... bem. Mas assim, é fácil fazer para o outro, né? O fazer para a gente não é tão simples. Indo nessa linha, né, quais que são os dois números que você precisa ter em mente para essa sua transição da CLT para o empreendedorismo acontecer? Uma data, nem que seja, nós estamos em 2023, nem que seja em 2025, 26, mas uma data e um número de faturamento mensal recorrente na empresa que possa te fazer sair do CLT. Quando você definir essas duas coisas, você consegue definir meta. E a partir da meta, ação, a partir da ação, a agenda para fazer essas ações para acontecer. Que aí você transforma essa ideia em um plano que vira prática no seu dia a dia. E aí o seu faturamento e as suas ações da empresa vão estar muito mais voltadas para cumprir essa data e essa meta financeira do que como estão hoje, porque hoje você não tem Tá confortável a vida do CLT também, né? Um objetivo de data onde isso vai acabar e você vai fazer a transição. É lógico que aí é a parte prática. Aí que a gente tem que entender qual é o custo
para você, e aí não é custo financeiro, é custo emocional, psicológico, enfim, dessa mudança, de você precisar fazer essa... analisar até que ponto o perfil de trabalho que você faz hoje te atende e esse novo perfil que é totalmente diferente vai te atender. Então, você precisa digerir essa decisão também, não só fazer a parte prática, que é planejar, que é ter os números, tudo, mas entender como essa decisão afeta a tua vida e o que você está disposta a abrir mão para fazer essa transição. Sim. Para complementar o que a Jana falou, né? Eu acho que essa divisão é importante para a gente começar a ver o negócio mesmo. Acho que o benefício do cartão acho que é muito pequeno perto de você ter essas coisas organizadas e essa visualização do seu negócio e conseguir separar as reservas e investimentos de cada coisa, assim, na minha visão. Então, eu acho que é importante, né, para a gente começar a ver a estrutura. E eu estou passando por esse momento, né? A Mozol me conhece também, estou trabalhando numa empresa e fazendo a transição para ficar como autônoma. Então, no começo eu estava, tipo, o valor que entrou no meu trabalho, eu estava usando renda extra, assim, vou fazer minhas coisas. E aí eu falei, não, preciso parar e montar meu fluxo de caixa. É a mesma coisa, né? Casa de Ferreira Espada de Pau aqui também como planejadora, assim. Aí eu falei, não, preciso parar e começar a montar meu fluxo de caixa, porque o meu salário do CLT já me supria. Tipo, eu não preciso desse valor que estava entrando a mais. Então, esse valor vou deixar guardado na minha conta PJ para eu conseguir formar caixa o quanto antes. Então, acho que essa foi uma mudança de mentalidade que eu tive, assim, que vai ser muito importante para eu dar esse passo de sair do trabalho, de, nossa, já consegui formar um fluxo de caixa, porque eu não preciso gastar nada do que eu estou ganhando. E um outro exercício que eu fiz também, eu ficava muito pensando, tá, eu quero, a hora que eu bater meu salário, eu vou sair. Só que, tipo, com o horário que eu tenho disponível para a consultoria, eu nunca ia conseguir o salário que eu tenho no CLT, porque é muito pouco. Aí eu fiz um planejamento de agenda e já, eu peguei os horários que eu trabalho no CLT e falei, tá, quais são os horários que eu consigo trabalhar na consultoria? Beleza, são esses. Quanto custa a minha hora na consultoria? Então é isso que meu faturamento máximo com a consultoria com o tempo que eu tenho. Bora atingir ele, sabe? Porque eu ficava, se eu fosse esperar eu bater meu salário, eu nunca ia sair, porque é humanamente possível com as horas que eu tinha disponíveis. Então, ter esse olhar também de falar, tá, com o horário que eu tenho, eu consigo faturar isso. Em algum momento vai ter que dar um passo para sair do CLT mesmo faturando menos, porque, é o que eu quero, é o meu projeto. E aí, depois espelhar isso, tá? Eu fiz isso também. Se eu sair do CLT e trabalhar essas X horas, quanto que eu vou conseguir? Beleza, a conta fechou, então estou mais confortável. Acho que eu fiz esses 3 olhares, assim, para essa decisão, principalmente. Não, foi muito legal, bacana isso, porque o ano passado eu cheguei a fazer isso. Eu pensei, tipo, eu vou tentar fazer ao contrário, né? Pegar tantas horas. Foi o que você falou, tantas horas que eu trabalho no CLT, e se eu estivesse ganhando como se eu estivesse na empresa. Só que, tipo assim, a virada de chave foi, tipo, eu não tenho tantos clientes para trabalhar as 8 horas comerciais, por exemplo. E aí eu falei, não, vou dar um passo para trás. Aí foi até aí que eu voltei para o CLT, que eu falei, não, vou me estruturar primeiro, vou, tipo, pelo menos ter uma reserva para conseguir dar essa virada de chave. E foi o que você falou um pouquinho atrás, tipo, no mês que eu, né, aí eu falei, vou voltar pro CLT, porque no mês que eu não tiver, eu preciso ter uma reserva de pagar, tipo, os custos fixos, né, água, luz, telefone, aluguel e tudo mais. Mas é um desafio, assim, até mesmo sair dessa zona de conforto que é o CLT, né? Sim, porque eu sempre pensando, se acontecer um acidente, se eu machucar, igual de falar hoje, mas que o joelho tava na fisioterapia, tipo, nisso, no autônomo, você não tem, eu vou pegar o atestado, não tem, nesse começo não tem como fazer isso, né? Então, você tem que ter essa reserva para tanto as emergências, quanto você ficou sem trabalhar, você tem como suprir ali, né, para você conseguir melhorar e buscar o próximo mês. Você pode fazer um seguro para isso. Aí, ó. Pode tirar esse item da lista, dessa lista e colocar na lista de planejamento. A gente já tem um negócio pronto aqui, ó. Tem uma contadora, já tem seguro, tem a Jana para ajudar no planejamento de ação, tem uma planejadora financeira, ó. Tá feito. Mapeamento da jornada do cliente. É isso, já vamos ser uma empresa dessa roda aqui já. E assim, Marcela, aí eu vou te falar assim, que eu acho
realmente o CLT ele dá esse falso conforto, né? Porque você vai ter meu salário lá garantido, mas não é bem assim, né? Se você não trabalhar, você não vai receber. Claro que é necessário ter este planejamento, né? Até para que você também tenha as férias, tenha o 13º, que muitas vezes a gente acaba não planejando. Assim, eu tô falando, mas eu também não tenho. mas o que como eu tô falando, assim, não tenho hoje ainda, porque reflexo de uma má organização do passado, né? Houveram várias coisas, mas assim, hoje eu tenho essa consciência de que, pô, eu quero ter uma renda extra, eu vou fazer lá o planejamento igual a Laura falou aí do bônus, né? Até uma outra pessoa falou assim, pô, então por que você não fala assim, os pontos do cartão você resgata em dezembro como se fosse um bônus também, né? Associar essas coisas e na nossa mente empreendedora de como tem que ser feita, né? E aí, claro que cliente a gente vai conseguindo com o tempo, quanto mais a gente tem cliente, mais ele vai divulgar, você vai te indicar, e assim é uma construção. Mas também, quando você tem um tempo só para o seu negócio, a sua energia é 100% para aquilo. Você não divide, né, com outros pensamentos que você tem que aquela responsabilidade, porque de X hora até X hora eu não posso pensar na minha empresa, porque eu tenho que entregar lá para outra empresa, né? Então, a partir de quando você estiver trabalhando no seu negócio, claro, não é nada colorido, borboleta, né? Mas eu te falo, hoje eu não troco por essa questão da liberdade e de você ter uma métrica infinita, assim. Porque, assim, realmente, se a gente tiver disciplina, metas e tudo isso que a gente conversou hoje alinhado, dá certo. E mesmo não dando, com as atrapalhadas aí no meio do caminho, devendo imposto, a gente resolve. Fui lá, ó, vou resolver dessa forma, tá tudo já organizado nesse setor. Então, como a Jana disse aí, marca a data e aí até lá você vai ter, com certeza, ter a resposta se é isso mesmo que você quer. Agora, se não marcar, eu tenho essa experiência. Tanto que, assim, na verdade, eu já vou também me contradizer, que eu não marquei data. Na verdade, quando eu marquei data de abrir minha empresa, e aí eu fiz um acordo lá na empresa para eles me demitirem, agora eu vou trabalhar por conta. Eu estava até comentando hoje com a Janaína sobre isso. Aí, eu estava grávida e eu não sabia. Aí eu tive que voltar para a empresa, né? Terminei a gestação, minha filha nasceu, aí eu falei, agora eu vou empreender. Aí eu não estava tão preparada naquela ocasião, porque quando eu me programei para ser empreendedora, eu não tinha uma filha, né? E aí, então, eu tive que dar um passo para trás de novo, porque a responsabilidade tinha aumentado. E aí, eu também não tinha cliente, né? Nessa questão. Só que aí, quando eu realmente decidi abrir a empresa, foi logo que eu voltei da licença médica, que eu tive câncer de mama, fiquei 11 meses afastada da empresa. E quando eu cheguei lá na empresa, eu já não me sentia mais pertencente àquele espaço. Aí eu falei, sabe uma coisa? Uma hora eu tenho que começar. Todo mundo, uma hora tem que começar. Então, a minha hora vai ser agora. Isso daí já tem 6 anos. Então, às vezes, tem que ter um planejamento, não estou falando isso, mas também tem o porcentagem
como diz a minha terapeuta, vai de fralda mesmo. Ah, e também tem aquela frase, né? Nada que um trabalho aí duro, né? Você se dedicar o tempo 100% na tua empresa, não vai gerar aquela que o pessoal fala, né? A sorte, né? Então, nada que um Sim. trabalho de 12 horas, não vão falar que foi sorte. Foi sorte. Foi sorte nada, né? Foi trabalho duro. Então, quando você se dedica aí 100%, vai vir cliente, vai vir resultado, né? É só um trabalho de formiguinha que a gente tem que fomentar aí na nossa mente mesmo. É difícil também vir dessa área, era CLT, e a transição veio porque já não estava mais cabendo os propósitos do meu, da nova Nathalie com as empresas, entende? Então, o meu, assim, eu não achava mais graça ficar ali 8 horas, todas as empresas que eu entrava eu já não estava satisfeita, então isso foi uma virada de chave, e falei, opa, então não é isso mais que eu quero. Mas é difícil pensar em não ter o ticket, difícil pensar em não ter um plano de saúde, não é fácil, falar que é fácil não, é difícil. Mas eu acho que tudo tem um retorno, né? É compensatório olhar para trás e falar, caramba, agora eu tenho X clientes, agora eu consigo pagar o meu ticket, o meu plano. É um passo de cada vez, não é fácil, mas é possível, né? Eu acho que a minha maior, eu acho que eu cheguei nesse ponto que você acabou de comentar, de entrar na empresa e falar, tipo assim, se a empresa fosse minha, eu já teria mudado muita coisa. Sabe, eu não teria feito só mapeamento dentro da minha área. Isso, Eu já tô começa. fazendo projetos para outras áreas que não são da minha alçada ali de trabalho. E parece que aquelas 8 horas ali para mim, sabe, passa muito rápido para o pouco que eu preciso fazer, sabe? Mas é o que você falou, sabe? Agora eu preciso colocar uma data. Porque Isso, tem a planeja, faz o vontade, mas planejamento. No é primeiro momento engraçado. pode ser que não seja rentável? Pode ser, e tá tudo bem, mas você vai amadurecendo isso. Se você tiver um bom planejamento, se você tiver ali de como ter a reserva e poder estar usando para estar fomentando a sua empresa, vai dar super certo. Não é, E e é aí o o que meu o medo. momento que você está é justamente o que eu estava falando, né? Tipo, não está mais com o propósito da empresa. E você já está enxergando isso, já está já com o caminho andado com a tua empresa, porque você já está enxergando que não é mais a tua casa ali, né? Que eu acho isso essencial. Acho que você já está com as chavinhas aí virada, só falta planejar e executar. Eu acho que o meu medo maior, porque eu falei, é que meu lado pessoal não tá tão organizado. Então, assim, por exemplo, se der tudo errado, às vezes as pessoas falam que eu sou muito pessimista, mas assim, se der tudo errado, eu não tenho pra onde voltar. Então, assim, pra onde que eu vou morar, sabe? Assim, como que eu vou pagar o aluguel? Como que eu vou arcar com as despesas da casa e de sobreviver, né? Então, eu acho que o que mais me prende hoje é essa preocupação. Então, do lado pessoal, principalmente, eu tenho uma reserva, tipo assim, beleza, eu não rentabilizei esse mês, mas eu tenho pelo menos uma reserva que vai bancar o aluguel e a comida, sabe? Porque transporte dá pra sair a pé, pedir carona, mas assim, comer, você tem que comer, sabe? Você tem que ter um teto para morar, sabe? Então, acho que esse acho que planejamento que eu preciso ainda. eu acho que esse é um ponto importante para decisão, assim, eu também, eu falei, eu só vou fazer isso se eu tiver minha reserva financeira, né, então se eu não faturar nada por 3 meses, por 6 meses, tipo, tá tudo bem, eu só quis sair, né, tipo, já consegui chegar, mas só quis sair, e quando eu falei, tá, eu tenho essa certeza, que, tipo, deu tudo errado, não faturei por 6 meses, tô mantendo meu, consigo pagar minhas contas, sabe? Então, eu acho que, de fato, esse é um planejamento importante. Aí, se você não tem reserva, acho que vale se olhar para o lado pessoal, né? Então, dar uma revisão de gastos, olhar o que tem de gasto fixo, o que tem de gasto variável, o que dá para mudar. Essa questão de dedicar o valor que eu estou entrando nos projetos, eu não vou mexer. Tipo, vou ver com o meu CLT e tudo de projeto vai direto para uma reserva. Já é um bom passo, assim, também. Mas eu acho que vale focar, né? Acho que agora, além da data, assim, que a gente colocou de pensar tá, quanto eu preciso ter de reserva e como que eu consigo fazer isso para dar segurança para fazer essa mudança? Porque se a gente faz no medo, afobado, para querer vender, para pagar conta, enfim, a gente acaba atropelando muitos processos, assim. Então, acho que é um planejamento importante pensar quanto eu quero ter de reserva e tentar mapear as ações, assim, para conseguir juntar esse valor para fazer a mudança com segurança, né? Boa. Gente, muito boa a conversa. Ô, Laura, isso que você falou, assim, tanto que você é especialista. Hoje faz muito sentido. E, assim,
E quando eu exponho o que eu passei, eu acho que eu contribuo com os meus erros para que as outras pessoas não tenham, né? E assim, se eu tivesse conhecido alguém que pudesse me direcionar. Só que eu não tinha esse conhecimento. Então, quando a gente não tem o conhecimento, não dá para saber, né? Sim, E aí, total. aí nessa consciência aí porque eu fiz, eu acho que eu fiz da forma correta, conforme eu achava, não o que deveria ser. Porque eu tinha uma reserva financeira, tanto da outra vez que eu saí lá da empresa, eu fiz acordo, aí eu falei, vou pegar aquele valor e vou guardar. Aí eu guardei. Aí na outra empresa, aí voltei a trabalhar, eu tinha uma reserva. Eu, pessoa física, eu sempre tive a reserva. Só que aí eu comecei, ok, com a reserva. Porém, eu não consegui. Eu acho que eu fiquei um pouco nesse confortinho assim. Tipo, eu tenho uma reserva, se algo der errado, eu tenho a reserva. Aí passava um mês, tipo, eu gastava, exemplo, 5.000, mas entrava 500. Aí a reserva, ela, até que ontem eu conversei com a Jana, né, e fez muito sentido isso, que entra, quando eu falei assim do seguro, né, eu vou falar sobre o meu ramo. Quando você compra um patrimônio e você faz um seguro, é porque você transfere a responsabilidade para uma seguradora e você paga X reais, né? Aquele dinheiro que você está juntando, sua reserva, não é para você comprar um outro carro se roubarem o teu, né? Então, por isso que você faz o seguro. Então, quando a gente faz uma reserva financeira para as despesas por uma emergência, não é, por mais que pareça claro, mas não é esperar a emergência chegar. E às vezes a gente, quando sai do CLT, a gente ainda não está com a chave virada empreendedora, assim, por mais que a gente, eu sei vender, eu sou vendedora aqui na minha empresa, ganho altas comissões, só que a gente não está conectado com todos os setores. E aí acaba sendo um erro que eu vejo que muitas pessoas repetem. E eu não vou repetir mais. Boa. Não, mas eu ainda falo disso da minha reserva, eu me vejo, tipo, num lugar de muito privilégio disso, porque desde que eu comecei a trabalhar, tipo, a minha chefe, ela tinha um projeto de educação financeira, tipo, o meu primeiro salário, eu tinha alguém me explicando, tipo, você precisa guardar um tanto, então, desde que eu comecei, já era uma coisa que eu pensava, tipo, eu me vejo disso com muito privilégio, eu ainda falo para ela, eu tive muita sorte de você ser minha chefe, tipo, meu primeiro salário bom, alguém já me deu consciência que eu tinha que fazer isso e já foi me mostrando que é uma coisa que a gente leva tempo para fazer, né? Então, eu falo, para mim é importante ter a segurança para sair de CLT, mas às vezes meio que não tem alternativa, assim, a gente precisa tomar um risco e bora tentar fazer dar certo, sabe? Então, vai muito do momento, assim, de cada um. Acho que é importante. Eu complemento também, que eu acho que também vai muito de perfil. Porque, por exemplo, eu não sou nenhum perfil tomador de risco, eu sou extremamente conservadora. Sim. Então, por isso que quando eu falei que no ano passado, né, retrasado para o passado, eu fiquei 10 meses sem estar no CLT. E aí, eu sobrevivi 10 meses sem baixar custo de vida, sem fazer nada, viajando, passeando, assim, vivendo normal. Só que eu falei, tipo, minha reserva está acabando. Então, tipo, a empresa não está rentabilizando muito, vou voltar para o CLT, né? Então, assim, é o meu perfil. Já, por exemplo, a minha irmã, ela já não tem esse perfil de quero voltar para o CLT. Ela, não, vou arriscar, sou tomadora de risco. Ela consegue dormir assumindo o risco e eu hoje não, né? E aí, muito o que a Vanessa falou, porque hoje eu trabalho numa corretora de seguros, né? E aí eu fico assim, hoje, tipo, tomar risco, hoje eu estou me tornando um tomador de pouco risco, de pequeno risco, porque justamente entender, né,
até onde que você toma risco, até onde você transfere o risco e tudo mais. Mas eu acho que também isso vale muito de perfil para perfil de pessoa, porque assim, igual as pessoas, muitas vezes, quando eu saí do CLT lá atrás, eu pensei, não, eu tô com uma reserva muito boa, então beleza, vou investir, mas eu falei, não, se eu investir, sei lá, metade, eu vou ter metade do tempo que eu teria para que se acontecer alguma coisa. E aí, assim, hoje eu olho e falo, ainda bem que eu não investi metade daquele dinheiro, ainda bem que eu não fiz, sei lá, uma viagem para o exterior, por exemplo, porque eu fiquei tanto tempo, né, sem estar rentabilizando que acabou a reserva. Então, eu falei, aí, mas assim, é o meu perfil muito conservador. Então, assim, eu consigo dar o passo desde que eu tenha aquela reserva que eu vou me sentir confortável e não estar rentabilizando, mas eu vou estar sobrevivendo ali, né? Então, A acho reserva que da, tem isso a também. reserva da reserva. É. Não, e é muito engraçado, porque aí você fala, reserva de emergência. Essa reserva de viagem. Essa reserva de não sei o quê. E aí você vai fazendo a reserva da reserva, né? É engraçado isso. A Nathalie precisou sair, mas ela deixou aqui o link do Instagram dela, se vocês quiserem acessar, enfim, para fazer contatos, conhecê-la. Se vocês quiserem colocar os links dos seus Instagrams aqui também, acho que é legal, né? A gente conseguir manter esse contato depois, né? Foi bem legal a nossa troca, né? A gente conseguiu falar dos nossos casos individuais e, ao mesmo tempo, perceber que nós passamos por coisas muito parecidas, né? Algumas mais, outras menos, mas acaba que todas nós já passamos ou estamos passando por coisas muito parecidas. E acho que a mensagem, né, que eu gostaria de deixar para vocês aqui é que é sempre importante que nós estejamos próximas a pessoas que estão passando coisas parecidas, porque é muito comum, às vezes, a gente dividir essas angústias, essas questões com pessoas que estão no CLT e que, às vezes, não vão entender da mesma forma que a gente que está empreendendo entende, ou com o marido, ou com o companheiro, ou com a companheira, e aí você olha e eu sempre falo assim, essas pessoas, elas têm um papel diferente na vida da gente. Elas não vão ser essas pessoas que vão chegar aqui como nós e falar, não, eu sei que você está passando, aqui se você fizer isso é melhor. Por mais boa vontade que a pessoa tem em te ajudar e te ouvir, ela tem um papel diferente na sua vida. Então, o meu recado é que vocês estejam sempre próximas de outras pessoas que na parte profissional estão passando por coisas parecidas, porque aí vocês vão até se sentir mais acolhidas de fazer essas trocas e vão sair com essas ideias que a gente precisa sempre estar reciclando para que as nossas empresas sejam cada vez melhores, né? Para que a gente adquira essa experiência de administrar, não só administrando a nossa empresa, mas vendo como outras mulheres administram as suas empresas, mulheres, homens, enfim. Né, mas para a gente sempre ter esses momentos de aproveitar, né, esses momentos de roda de conversa, ou de conversar através do direct no Instagram, né? A Laura eu conheci na reunião, aí depois nós conversamos um pouco pelo Instagram, então ter esses contatos ajuda a gente não se sentir tão solitária nessa caminhada empreendedora, porque na maioria das vezes as empresas começam eu presas. E acho que esse é uma das coisas que eu mais sentia falta quando saí do CLT e vim para o empreendedorismo, porque eu estava acostumada a trabalhar com uma equipe cheia de gente. E dividindo ali os desafios, tudo. E quando você vai para o empreendedorismo, além de todos os desafios serem maiores e você ser a única responsável por aquilo, ainda tem a questão de estar muito sozinha, né? Então, que a gente diminua essa solidão do empreendedorismo participando de ações como essas. Boa, Jana. Gente, muito obrigada também. Acho que foi muito legal bater um papo, conhecer um pouco mais de cada um de vocês. Assim, acho que o meu trabalho vem muito nessa também, de oferecer esses espaços de troca, né? Acho que foi um pouco tudo que eu falei do começo. A gente tem muito tabu de falar sobre dinheiro com pessoas próximas, de falar sobre salário, de falar sobre nossos objetivos. Então, é super importante estimular esse espaço de conversa, assim, conversem com as pessoas próximas de vocês também. Quem quiser chamar para conversar também, a gente troca um pouco mais. Mas é importante a gente estar falando sobre isso e ter esse olhar para isso, para conseguir mirar nos nossos objetivos também. Então, obrigada aí a todo mundo que participou, compartilhou com a gente. Obrigada. Obrigada, menina. Foi bem bem interessante. bacana. Foi bem bacana o nosso bate-papo.
Peço desculpas no comecinho aí que eu não consegui estar muito efetiva, mas prestei atenção, foi bem bacana. Assim, acho que a gente poderia fazer mais vezes. Sim, Com sim, certeza. vamos fazer mais vezes, sim, com certeza. Fechado? Bom, boa noite aí para todos vocês. Um Boa abraço. noite, Vamos gente. nos falando aí, hein? Ó, já anotem aí os WhatsApp, os Instagrams, né? Se quiserem já clicar aqui no link do chat antes da gente encerrar. Acho que depois desse chat, não sei se eu consigo ficar com ele gravado, mas assim, vocês têm os contatos da Laura, tem os meus também. Se quiserem que a gente faça essa conexão, a gente tem o contato de todo mundo aqui. E aí a gente faz essas conexões para vocês terem a oportunidade depois de trocar mais, né? Trocar aí ideias, figurinhas. Quero trocar uma ideia com você, hein, Marcela? Vamos conversar. Vamos Gente, antes conversar, posso tirar uma sim. fotinha aqui da Ah, gente? boa, vamos lá. Deixa eu fazer. Bora. Vai. Aí, boa. Deixar Não o risquei, registro. né? Não, tá certo. Tá tudo bem. Show. Brincadeira. Obrigada, meninas. Uma ótima Valeu, noite. gente. Boa Ah, noite. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.